a Deus aqui, porque Ele tem nos abençoado, né? Ele tem nos guardado, protegido, tem nos dado vitória, né? Louvado seja o nome do Senhor. Só quero pedir aos irmãos, não desliguem, irmão, do trono da graça, porque aquele que é galardoador, Ele está aqui nessa noite, né? Ele é o galardoador daqueles que o buscam, né? E quando nós adoramos, Ele entra então nas causas e vai resolvendo, né? Aquilo que é para resolver, que às vezes é quase impossível aos olhos humanos, mas para Ele nada é impossível, né? Quem encontrou diz amém. Que diz assim: sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou em todo Judá um jejum em todo Judá. Vamos agora para o versículo 13. Glória a Deus. E todo Judá estava em pé perante o Senhor. Versículo 13, para adiantar, irmão. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Nesta batalha não tereis, a igreja repete, nesta batalha não tereis que pelejar. Por quê? Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis, amanhã saia ao encontro, porque o Senhor será convosco. Pode assentar glorificando o nome do Senhor. Queridos e amados, tiver um fundo aí, irmão, né? Ajuda muito aí. Glória a Deus. Nós estamos aqui, um texto conhecido de todos nós, né? Todos nós sabemos que o rei Josafá foi um rei bom. A Bíblia diz que ele seguiu o passo de do seu pai Asa. O nome do pai dele já era Asa, né? Ele seguiu e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Acontece que em alguns momentos da vida, o rei Josafá fez algumas alianças que não agradou os olhos do Senhor. Ele fez alianças, uma das conhecidas é a aliança que ele faz com o rei Acabe, o rei de Samaria, e Deus não agradou, Deus repreendeu ele. A outra aliança ele faz com o rei Acasias, e esse rei, essa aliança envolvia a construção de navios. E isso não agradou a Deus. Deus disse: eu vou despedaçar a obra, e despedaçou, os navios quebraram. Mas só que tirando isso, irmão, Josafá foi um rei bom, que trabalhou, e o nome do Senhor foi glorificado em Israel. Acontece que um certo dia, ele estava tranquilo ali no seu palácio, talvez no alpendre ali do palácio, observando, né, Jerusalém, né, a cidade santa. Mas de repente, querido, algo interessante, algo terrível acontece. Lá aponta alguns mensageiros. Eu imagino que ele avista distante já os mensageiros se aproximando. E ele imagina o soldado dele agora vai interrogar para ver o que era. Os soldados, imagino chegando e dizendo: ó Josafá, esses homens querem falar contigo. E aqueles homens chegam e dizem: ó rei Josafá, nós somos mensageiros, e tem algo para te dizer. Está vindo aí uma grande multidão, da além do Jordão, da Síria, os moabitas, os amonitas e os da montanha de Seir.
reuniram todos, estão vindo aí contra você, Josafá, contra Jerusalém, contra Judá. Acontece o que, irmão? Que aquela notícia, imagine só, porque tem notícia, irmão, que a gente recebe, que ela mexe com o emocional da gente. Tem notícia que a gente recebe ao longo da vida, algum momento da vida, digamos assim, melhor dizendo, em algum momento da vida, você pode receber a notícia, não sei, através de um telefone, através de alguma pessoa, e essa notícia tira o chão da pessoa. Eu quero dizer uma coisa, Josafá, irmão, passou por isso. Naquele momento da sua vida, ele recebe a notícia que a nação, três povos inimigos, agora já vem contra ele, ou seja, para tentar o destruir e tomar a terra, tomar Jerusalém. Eu quero dizer que nesse momento a Bíblia diz que Josafá, ele temeu, mas só que ele não ficou paralisado. Ele pensou, tenho que fazer alguma coisa, eu preciso mover em algum sentido. E o que ele faz? Ele faz o que é mais importante na vida de qualquer ser humano, e principalmente na vida do que teme a Deus. A Bíblia diz que ele temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Ele convoca agora todo o povo para vir buscar a Deus, e agora proclama um jejum, para que todos pudessem jejuar, homem, mulher, criança, todos deveriam jejuar, deveria entrar, querido, numa busca incessante, buscar a Deus, clamar a Deus, porque o inimigo estava chegando, o inimigo estava querendo atacar. E de acordo com a história, dava 40 quilômetros, ou seja, onde estava o inimigo? Ele estava em En-Gedi, ou seja, 40 quilômetros só de Jerusalém. E aquele exército era terrível, era grandioso, era grande, era muita gente, era muito soldado. Aí o que Josafá faz? Ele vai buscar o Senhor, porque nós sabemos, irmão, que contra o inimigo, trazendo para o mundo espiritual, trazendo para a área espiritual, o inimigo não vence de outra maneira, a não ser buscando a Deus, na oração, na palavra, no jejum. Não tem outra forma de nós vencer o inimigo, a não ser com essas armas espirituais que Deus deixou. Ou seja, essa é as armas que Deus deixou para a igreja, porque o inimigo, eu quero dizer uma coisa, está vindo de lá para cá atacando, irmão. O inimigo, ele vem com um ataque terrível, e ele não quer atacar o ímpio lá fora, não, ele não tem, o que está na mão dele, já está na mão dele. Agora acontece o que? O ataque do inimigo é contra a tua fé, o ataque do inimigo é contra a tua vida, é contra a tua família. Sabe por quê? Porque ele sabe que você não é um cidadão comum. Ele sabe que você não é um cidadão só da terra, não. Você está pisando na terra, você trabalha, você anda para lá, anda para cá. Mas eu quero dizer uma coisa, você tem dupla cidadania. E o diabo não é bobo, ele sabe disso. Ele sabe que você, além de ser um cidadão da terra, você é também um cidadão do céu. E sabe o que ele quer fazer? O ataque dele é contra a tua fé, é para te abater na fé, é para te arrancar a esperança e a força de orar, a força de ler a Bíblia, a força de jejuar. Para quê? Para você ficar vulnerável ao ataque dele e perder a batalha. Mas nessa noite eu quero te dizer uma coisa, se você estiver disposto a enquadrar na palavra de Deus, a buscar a presença dele, a fazer como Josafá fez, eu já tenho uma notícia para te dar aqui. Tem vitória de Deus para a tua vida, tem vitória de Deus para a tua vida, tem providência de Deus na tua vida, porque o Deus que você serve é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, a garganta não está muito boa, vou tomar bastante água, tá, irmão? Mas olha isso aqui, Josafá se pôs a buscar a Deus, e agora ele conclama toda Israel, todo Jerusalém inteiro, o povo vem para buscar o Senhor, porque a batalha é travada. Acontece que quando chega ali no templo, Josafá se coloca de pé, irmão, e começa a orar. O interessante, irmão, é que a oração de Josafá, ela inicia de que forma?
Ele inicia dizendo: ó Deus de nossos pais, ó Deus dos céus. Olha a oração de Josafá. Do capítulo 5 até o capítulo 13, é a oração que Josafá faz, irmão, com a alma, com o coração. Aí ele começa a dizer: Deus, nós sabemos que o Senhor é quem governa sobre os reinos da terra. Observa que a oração dele, irmão, ele começa com sabedoria. Ele não começa pedindo nada, não. Josafá não inicia a oração com a lista. Porque hoje, às vezes, irmão, as pessoas fazem uma lista grande. Ela coloca uma lista na folha de caderno, e nada contra, é isso mesmo, tem que colocar mesmo. Só que quando dobra o joelho, ele não lembra de nada antes. Não, meu Deus, eu quero isso. Meu Deus, eu preciso daquilo. Meu Deus, abençoa esse parente meu. Meu Deus, é isso aqui. Só que Josafá, irmão, ele já sabia e conhecia o Deus de Israel, o Deus da Bíblia Sagrada. E ele chega diante de Deus com graça e com sabedoria, dizendo: Deus, Tu és o Deus do céu. Deus, Tu és aquele que governa. Deus, Tu és o todo-poder. Aí ele chega glorificando a Deus, enaltecendo a Deus. E o crente, irmão, tem que entender isso. A primeira coisa que nós fazemos quando nós dobramos nosso joelho é começar bendizendo o nome santo do Senhor. É começar glorificando e dizendo: o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor pode fazer na minha vida. Ó Deus, o Senhor pode mudar a história. Mas eu quero agora, olha só a oração do Pai Nosso, que é o modelo. Começa como? Pai Nosso que está no céu. Começa, ou seja, enaltecendo a Deus. Aí depois entra: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, papai. Aí começa a pedir. Então, quando nós vamos orar, Josafá dá um exemplo. Ele começa engrandecendo o nome do Senhor, e ele vai orando. Olha a oração dele, ó: Deus de Abraão, o Senhor deu a nós a essa terra, o Senhor deu a nossa descendência essa terra, e agora o inimigo já vem lá para tentar nos tirar essa herança que o Senhor nos deu. Porque, como eu disse, o inimigo luta. Qual é a herança da igreja hoje, irmão? Qual é a maior herança que Deus garantiu para a igreja? É o céu de glória. Eu quero dizer uma coisa: o inimigo luta 24 horas por dia para tirar você do céu, para arrancar você, ou seja, daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? É porque ele veio de lá. Ele sabe aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. O que Deus preparou é muito grande. O apóstolo Paulo chega a dizer o quê? Aquilo que nossos olhos não viram, que nossos ouvidos não ouviram, e que nunca subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para o seu povo. Ele preparou algo tremendo. Há um céu de glória te esperando. E eu quero dizer uma coisa: não ceda às oferendas do diabo, não ceda também os ataques dele, não, porque Deus tem algo preparado para a tua vida, e é algo muito grande. É um céu de glória. Acontece, irmão, é que Josafá, ele vai orando, a congregação vai orando, o povo vai clamando. Imagine, irmão, agora entrar em jejum e oração, e os levitas adorando a Deus. Porque, irmão, olha, isso aqui é interessante, porque sempre houve a ideia de ir ao templo adorar. Então olha só, Josafá disse: Senhor, o Senhor prometeu essa casa, que o nome do Senhor está nessa casa. E toda vez que vinha peste, vinha fome, ou vinha algum mal, nós vamos entrar aqui e clamar, o Senhor vai responder por misericórdia. Querido, hoje tem uma ideia aí fora, que o diabo inventou ela, é Satanás, pode ter certeza, não é outro. O diabo inventou a ideia do desigrejado. Você não precisa mais ir para a igreja, não precisa mais reunir, não precisa mais ter comunhão lá na igreja com os irmãos, não. Deus me ouve aqui mesmo em casa. Só que quem, irmão, estabeleceu a questão de congregar, quem estabeleceu, ou seja, o tabernáculo no deserto, é quem? O próprio Deus. O povo estava de passagem no deserto, e Deus faz o tabernáculo, a tenda da congregação também, para que o povo venha congregar.
Quando vê a nuvem sair, eles vão seguir, mas eu quero que o povo congregue. Quando veio Salomão, a ordem, Davi quis construir o templo, Deus não deixou, não, seu filho Salomão vai construir, e ele constrói o templo, e a ordem é o povo reúne para adorar, para glorificar a Deus e ter comunhão uns com os outros. Aí vem o escritor da carta aos Hebreus dizendo: não deixa a vossa congregação. Eu quero dizer uma coisa, tu tem que orar em casa, tu tem que orar em todo o tempo, como diz Paulo, orai sem cessar. Tu tem que entrar no quarto e orar, porque Jesus disse que a oração em particular ali tem um grande efeito. Mas nós temos também que vir para a casa de Deus, nós temos que deixar tudo, não olhar para o cansaço às vezes, não olhar para a fadiga do dia a dia, oh glória a Deus, e vir para cá, glorificar o nome dEle, adorar a Deus juntamente com os irmãos, porque quando nós fazemos isso, o céu se abre e a bênção de Deus desce sobre a tua vida e sobre a tua família. Louvado seja Deus. Josafá está lá no templo, irmão, adorando e buscando. Acompanhe. Aí a oração dele é interessante, irmão, porque ele está orando ainda. Olha isso aqui, Josafá está orando. E ele começa a dizer no versículo 12: nosso Deus, porventura não julgarás? O inimigo está chegando aí, meu pai. São tantos soldados. Olha o que ele disse, irmão. Porque nós não podemos contra essa multidão que está vindo aí. Ele reconhece, olha isso aqui no versículo 12: porque em nós não há força perante a grande multidão que vem contra nós. Olha isso aqui, Josafá reconhece, irmão, que dele mesmo ele não conseguiria vencer a peleja. Irmão, Josafá entendia que ele dependia de Deus 100%. Sabe por quê? A autoconfiança, irmão, ela acaba complicando a vida do crente. Nós não podemos ser autoconfiantes, confiar em nós mesmos, confiar na força do braço, não. Nós temos que confiar plenamente no Senhor. E aqui ele reconhece, ou seja, que ele dependia de Deus. Ou seja, sozinho eu não consigo, louvado seja Deus. E eu quero dizer para ti nessa noite, na batalha que tu está enfrentando, sozinho tu não consegue. Sozinho tu não vai vencer. Agora eu quero dizer uma coisa: com Cristo a garantia da vitória é certa na tua vida, a vitória é certa. Com Cristo você pode sair daqui hoje de cabeça erguida e dizendo: eu já sou vitorioso. Você pode dizer aquilo que Paulo disse: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu quero dizer para ti nessa noite, irmão, se Deus é Deus na tua vida, eu quero dizer, o inimigo vai perder, já perdeu a batalha, vai ter que recuar, bater em retirada, porque a vitória sua já foi garantida na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Josafá reconhece que ele dependia de Deus, irmão. Aí ele está dizendo, olha isso aqui, ó, eu não posso, aí não sabemos o que faremos. Olha isso aqui que ele está dizendo, nós não sabemos o que vamos fazer. Só que ele fala uma frase, irmão, que mexe com nós. Ele está dizendo, nós não podemos contra a multidão, nós não sabemos o que fazer, porém, olha isso aqui, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Louvado seja Deus. Tem momento na tua vida que tu vai, irmão, olha isso aqui, isso é fato. Tem momento na vida da gente, que às vezes a gente olha para todo lado e não sabe o que fazer, fica igual Josafá. Só que uma coisa nós temos que fazer, não tirar os olhos do Senhor, não tirar o foco dele. Josafá dá um exemplo, ele diz, olha, eu não sei o que fazer, o negócio está complicado, mas porém os meus olhos estão postos em ti. Ou seja, enquanto você estiver com teus olhos focado nele, focado no Senhor, eu quero dizer, pode ficar tranquilo e dormir sossegado, porque a vitória é certa, como eu disse aqui. Irmão, interessante isso aqui. Josafá, irmão, ele vai orando. E a Bíblia diz que todo Judá estava de pé com ele, glorificando. Uma hora cantava, os levitas adoravam e voltava a orar. E lá vai aquela peleja clamando, Deus. A Bíblia diz que eles pediam por socorro. Está escrito, irmão, que a Bíblia diz que eles clamavam por socorro. E o crente sabe, irmão, que o socorro dele vem da onde? Não vem, irmão, de nenhum lugar na terra, não.
O socorro vem de Deus. Às vezes Deus pode usar alguém e você pensar, não, fulano me ajudou. Não pense que é só fulano. É Deus que providenciou. Foi só instrumento de Deus para te ajudar. Mas a providência, o socorro vem de Deus. É como disse o salmista: eu elevo meus olhos para onde? Para os montes. De onde me virá o socorro? Aí ele lembra: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Talvez eu prego para a pessoa que está atravessando um momento difícil na vida. Talvez está vivendo sob ataque do inimigo. Talvez você está vivendo, quem sabe, uma situação aonde tu pensa que não vai conseguir. Mas eu quero dizer para ti nessa noite: você pode ficar sossegado, repito, porque hoje Deus está falando com você que Ele vai te dar vitória nessa causa. Você não vai perder. O inimigo já perdeu essa peleja, porque nessa peleja, como disse aqui, você não terá que pelejar. É Ele quem vai pelejar pela tua vida. Nessa batalha você não vai batalhar. É Ele quem vai batalhar por você, e o nome dele vai ser glorificado. Louvado seja Deus. Oh, maravilha. Acontece, irmão, que eles estão no templo orando. De repente acontece que o Espírito, a Bíblia, olha, isso aqui é forte, irmão. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio dentro da congregação. Porque eles estavam clamando, irmão. Se Josafá vai preparar o exército e vai para cima, tinha perdido a batalha. Mas como ele foi orar, ele foi para o templo buscar a Deus, Deus garantiu a vitória. Olha isso aqui, irmão. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio na congregação, no ambiente. E ele repousa sobre a vida de um jovem chamado Jaaziel. Ele era um levita. Ele não era profeta até então, irmão. Porque Deus usa quem quer, na hora que quer e do jeito que quer. Imagina alguém, quando Deus tomou o Jaaziel, alguém pensou, mas ele não era profeta. Irmão, Deus sabe como trabalhar do jeito dele, da forma dele, e ponto final. Aí, irmão, Deus toma a boca do Jaaziel, o levita. E Deus agora começa a falar na boca de Jaaziel. Aí agora, irmão, o ambiente é tomado pelo Espírito Santo. O ambiente agora muda, porque quando a presença de Deus está, o ambiente muda. E aquele povo estava sensível, irmão, à voz do Espírito, porque eles estavam, olha só, em jejum, queimando a carne. Eles estavam orando e salmodiando a Deus. Ou seja, um ambiente desse jeito, irmão, é impossível a glória de Deus não parar. É impossível a pessoa não sentir a presença de Deus em um ambiente aonde há consagração, aonde há adoração, aonde há louvor, aonde há salmo, aonde há palavra de Deus. É impossível não sentir a presença de Deus. Acontece o que agora, irmão? Deus toma a boca de Jaaziel e começa a profetizar. Ó Jerusalém, Jaaziel, Deus na boca de Jaaziel. Ó rei Josafá, escute agora. Não tema diante dessa grande multidão que vem diante de vós. Porque nessa peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Louvado seja Deus. Olha isso aqui interessante, irmão. Eu quero dizer uma coisa para ti, irmão. Não entra na batalha sozinho, não. Para que tu sofrer tanto tempo lutando e relutando sozinho? Talvez tu está lutando com a depressão há tanto tempo aqui. Eu sinto ele aqui, irmão. Talvez tem pessoa que está lutando há tanto tempo com a depressão. Já foi a psicólogo. Nada conta, tá, irmão? Nada conta, é uma profissão. Se precisar tem que ir mesmo. Mas Deus está falando aqui. Talvez tu está relutando há tanto tempo nessa peleja. Talvez está faltando só você aproximar mais dele, ter intimidade com ele. Nessa noite, quem sabe é a noite que tu vai embora, ou seja, com outra visão, com a nova perspectiva. Quem sabe é hoje que tu sai de cabeça erguida. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito que usou Jaaziel é o Espírito Santo que está aqui nessa noite, e Ele trabalha na tua história, Ele trabalha na tua vida, e Ele restaura, Ele cura a depressão, Ele arranca a tristeza, Ele trabalha em toda a área da vida.
e você vai sair hoje vitorioso e vitoriosa em nome de Jesus. Querido, olha só, não entra sozinho, irmão, porque é o Senhor que vai pelejar por você. Acontece que olha só a orientação do Espírito Santo na boca de Jaziel. Deus está falando ainda agora. Aí olha só, nessa peleja é o Senhor quem vai pelejar. Agora amanhã cedo sai e vai, ou seja, irmão, para o deserto de Tecoa. Vocês vão chegar, sai cedo, porque o inimigo vem subindo por onde? Olha isso aqui, Deus sabe por onde o inimigo vai atacar, irmão. Irmão, para dormir sossegado. Deus está vendo por onde o inimigo vai vir atacar. Olha o que Deus diz na boca de Jaziel. Eu estou vendo, o inimigo está vindo pela ladeira de Ziz. Vocês vão pelo vale e vão na atalaia do deserto, porque ele está vindo pela ladeira de Ziz. Eu quero dizer uma coisa, Deus vê tudo o que acontece com você. Sabe as tramas do diabo? Sabe aquelas tramas, aquelas coisas que o inimigo tem tramado contra a tua vida, contra a tua família? Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo, irmão. Eu quero dizer uma coisa, e Ele será o teu escudo, louvado seja Deus. Ele será a tua proteção. Aquele que te pertence, você vai colocar na mão dele. Vai colocar, fala, Deus está na mão do Senhor. O Senhor está vendo que o diabo está atacando. Satanás está vindo atacando, jogando seta, jogando flecha. Está vindo com a fúria muito grande. Mas o Senhor é fiel. O Senhor é o mesmo que falou na boca de Jaziel e falou ao povo de Israel naqueles dias, e está falando hoje com você. É Ele quem vai guardar os seus em nome de Jesus. Então acontece, irmão, que passou aquela noite, o povo ficou ali, a noite passou, e quando amanhece o dia, o que acontece? Josafá agora novamente se põe de pé na congregação. E antes de sair com o exército, Josafá põe de pé e começa a orientar o povo. Ele começa a falar com o povo e dizendo, olha gente, vocês fazem o seguinte, crê no Senhor seu Deus e nos seus santos profetas e prosperareis. Crê no Senhor e estará seguro. Crê nos seus profetas, ou seja, prosperareis. Querido, aqui interessante. Ele está dizendo, irmão, que se a pessoa, olha isso aqui, acreditar, confiar em Deus, ele vai ser guardado. E se a pessoa crer nos seus profetas, no profeta de Deus, ele vai prosperar. Olha isso aqui, não é falso profeta, irmão. Quantas pessoas decepcionadas porque alguém entregou um recado e não cumpriu. Quantas pessoas frustradas, o profeta tal falou e não aconteceu. Querido, eu estou falando aqui, Josafá está dizendo, se vocês confiarem em Deus e nos profetas dele, os profetas verdadeiros, porque Deus tem compromisso com aquilo que ele falou. Agora aquilo que ele não falou é problema do profeta, aí se vira. Agora aquilo que Deus falou, Deus é fiel para cumprir. Eu quero dizer uma coisa, é por isso, irmão, que nós não podemos menosprezar a palavra de Deus. Seja quem for estar aqui em cima desse altar, seja quem for que estiver em cima desse altar, pregando a palavra e profetizando sobre a tua vida, ou seja, de acordo com a palavra de Deus, levante a mão e receba, porque vai acontecer na tua vida, porque Deus é fiel. Louvado seja Deus na palavra dele. Acontece então, irmão, que agora Josafá faz algo interessante. Olha isso aqui, vamos adiantar. Ele diz, ó, nós vamos sair agora, porque Deus mandou ir a peleja. Ele vai pelejar, mas é para mim ir ao encontro do inimigo. Está escrito, tá, irmão? Porque não adianta eu ficar recuando. Os irmãos entenderam o negócio? Quem vai pelejar é quem? É Deus. Mas se eu ficar recuando ao inimigo, esse inimigo é terrível. Eu não tenho vitória, irmão. A ordem é eu que vou pelejar, meus filhos. Mas vai ao encontro do inimigo, louvado seja Deus. A igreja não é para recuar, irmão. Acontece que Josafá faz algo que me chama muita atenção. Josafá pega os homens armados e ele não põe na frente, não. Ele tinha tanta certeza da vitória que ele pega os homens armados e coloca agora para trás dos levitas.
Ele fala assim: eu quero que aqueles que vão adorando, os levitas, vão na frente e os homens armados podem ir para trás, porque quem está nessa peleja aqui é muito grande. Oh, glória a Deus, abai, eu dou. Quem está nessa peleja aqui é muito grande. Quem falou na boca de Jaziel não é um espírito qualquer. Quem falou na boca de Jaziel não é o espírito diminuto que desce no terreiro de macumba, não. Quem falou na boca dele é o espírito do Senhor. É aquele que fez os céus e a terra. E quando ele fala, a palavra dele não volta atrás, não volta vazia. Ele confiava tanto na vitória que ele falou assim: ó, põe os homens armados para trás, pode colocar tudo lá para trás, ó, os homens da espada, os guerreiros, e coloca os adoradores na frente. Louvado seja Deus. Aí a frase era o seguinte: olha, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E lá vai o levita na frente adorando e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E um cantava o verso, outro cantava outro, e lá vai salmodiando, vale adentro, e lá vão pelo vale, adorando a Deus. Sabe o que aconteceu, irmão? Oh, maravilha! A Bíblia diz que ao passo que começaram a glorificar, Deus começou a trabalhar no arraial do inimigo. Olha isso aqui, irmão. Ao poder da adoração, hein? A Bíblia diz, quando eles começaram a tocar a harpa aqui, adorar, salmodiar e dizer: bendito é o nome do Senhor, a benignidade dele é para sempre, lá no exército do inimigo começou a contenda. A Bíblia diz que os moabitas e os amonitas se levantaram contra os da montanha de Seir e caíram na espada. E ela, olha só, Israel lá vai, vale adentro adorando. Os armados podem ir lá para trás, porque aqui quem está na frente é Deus. Aqui o grandão é quem está na frente. E os armados lá para trás e lá vão adorando, vale adentro. E lá no arraial do inimigo, a espada está com o melhor, a espada para lá e para cá. E começou, desentenderam, levantaram e começou. Quando os moabitas e os amonitas mataram todos da montanha de Seir, viraram um contra o outro. E vai na espada. Sabe o que eu quero dizer aqui, irmão? Enquanto você adora aqui, você já tem anjo de Deus batalhando em seu favor. Enquanto você adora aqui, já tem providência de Deus chegando no meio da tua família, no meio da tua casa. Isso é só para quem crê na palavra de Deus, irmão. Enquanto o crente adora aqui, Deus já está entrando lá, pegando o papel que estava em Magaia. Eu sinto aqui, irmão, aleluia, eu sinto a presença aqui. Tem gente que está adorando aqui, e Deus envia o anjo para pegar o papel que estava embaixo e colocando em cima. Enquanto adora aqui, tem providência de Deus chegando na tua vida. O segredo está na adoração, irmão. Mas, irmão William, não tem força para adorar, porque eu estou passando luta. Irmão, adore. Fala: Deus, eu vou te adorar do mesmo jeito. Sabe o que chama isso? Sacrifício de louvor. É quando não tem força para adorar. É quando a voz está embargada e não sai. Deus, eu te adoro. Chama-se sacrifício de louvor. E aí, enquanto você adora, Ele vai trabalhando na tua causa. Quem crê, diga amém. A Bíblia diz, irmão, acompanhe, que quando ele chega na atalaia do deserto. Ó, o que é a atalaia? Um lugar alto do deserto. Olha só, chegou o levita que estava na frente, o rei Josafá, e coisa, a multidão, toda ali a congregação, o povo de Jerusalém, Judá, que era o reino do sul. Não vou entrar em detalhe agora por causa das horas. Quando ele chega na atalaia do deserto e olha lá no vale, ó, sabe o que eles encontram? A Bíblia diz: corpo de soldado morto. Irmão, olha isso aqui. Eles não vê mais aquele exército perigoso que alguém veio dar notícia para ele. Está aí a 40 quilômetros e levei arrebentando tudo. Não. Eles olham lá do atalaia do deserto. Imagina o rei Josafá, coloca até a mão assim. E eles vê o quê? Irmão, o inimigo estava tudo no chão. Ou seja, havia caído por terra. Porque Deus é o Todo-Poderoso, Ele é fiel. A Bíblia diz o quê? Que eles só chegaram. Não sobrou um. Olha isso aqui, se não é o mistério de Deus. Espera aí, se começaram a guerrear na espada, não sobrou ninguém? Será que não sobrou um para correr?
Será que os últimos que foi degradando a espada não ia escapar ninguém, irmão? Isso é Deus, irmão, que entrou aquele dia, né, e deu vitória a Israel, né? Acontece o quê? Que eles chegam ali, irmão, começam a andar no meio dos corpos. A Bíblia diz que eles só chegaram ali dentro do vale para quê? Para pegar os despojos, as coisas, bens, tanta coisa preciosa. Irmão, era tanto despojo para despojar, que a Bíblia diz que gastaram 3 dias para carregar. Não estava dando conta. Eles pegam ali escudo, eles pegam espada, eles pegam ouro, eles pegam irmão, começar 3 dias carregando despojo. 3 dias despojando o inimigo, o exército inimigo. E agora acontece o quê, irmão? Quando vê esses 3 dias, já despojou tudo, já pegou tudo que tinha para pegar, porque Deus já havia trabalhado em favor deles. Eles venceram naquele dia, irmão, sem tirar a espada da bainha. Eu quero dizer uma coisa, irmão, tem gente que fala assim, não, o negócio comigo é no braço mesmo. O negócio comigo eu vou entrar e vou resolver. Irmão, faça isso não. Espere em Deus, confia nele. Faz igual Josafá, vai para a oração. A oração ainda continua sendo o melhor caminho. Ou seja, buscar a Deus ainda continua sendo a melhor forma para vencer a peleja. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, sabe o quê? Que no 4º dia, 3 dias carregando despojo. No 4º dia, Josafá olha e fala o seguinte, olha Israel, chama os levitas para perto, toda a congregação, antes de nós sair, nós vamos só sair fora dos cadáveres aqui, porque já começava a cheirar mal, né, irmão? 3 dias, nós vamos caçar um canto lá no vale de Beracá, aí nós vamos chegar ali, e nós vamos prestar um culto a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que no 4º dia, eles fizeram um culto ali no vale de Beracá. Oh, glória a Deus. Agradecendo a Deus pela vitória. Aquele culto foi o culto da vitória. Eu quero profetizar na vida de pessoas aqui que está vivendo um dilema. Eu quero profetizar que o culto da vitória está chegando. Em nome de Jesus de Nazaré. Vai ter culto de vitória. Você vai oferecer um culto a Deus, porque a vitória de Deus vai chegar na tua vida. Só quem crê, levante a mão e diga glória a Deus. Aí Josafá agora termina o culto no vale de Beracá. Ele levanta agora o povo e fala, vamos agora para onde? Cada um para suas casas? Não. Nós vamos para onde agora? Fazer um desfile nas ruas de Jerusalém só e depois ir embora? Não. Agora nós vamos sair daqui e ir direto para a casa de Deus. Oh, glória a Deus. Porque tem gente que recebe a bênção, irmão, e não volta mais. Só que o povo entendeu, não. Quem deu vitória é Deus. Quem sustentou nós até aqui foi Ele. Quem entrou na causa foi Ele. Quem resolveu o problema foi Ele. E agora eu vou para a casa dEle. Agora nós vamos adorar e servir a Ele. Eu quero dizer uma coisa, irmão. Um cidadão disse um certo dia, estava aí na igreja todo dia para aposentar, pedindo a bênção. Eu quero aposentar, e não tinha jeito. Ia para lá, não dava certo. Ia para cá, não dava certo. E não tinha jeito, batia para lá, advogado, não dava certo. Foi na igreja e está indo todo culto e está pedindo. Aí quando ele aposentou, nunca mais foi. Olha, isso não é, irmão, não, tem que reconhecer. Josafá entendeu, Deus é quem deu vitória. Vamos direto para a casa de Deus e vamos adorar a Ele. Aí depois cada um vai para a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, Deus deu vitória naquele dia, Israel. Eu já preciso concluir dizendo, fica de pé por gentileza em nome de Jesus. Eu vou concluir dizendo para ti nessa noite, meu irmão, você que nos visita, você que está aqui nessa noite, nessa peleja, tu não terás que pelejar, porque o grande Yahvé, o Criador dos céus e da terra, aquele que está aqui nessa noite, aquele que é dono dessa palavra que eu preguei, porque não é minha, a palavra é dele. Ele é fiel para entrar na tua causa e pelejar em seu favor. Oh, glória a Deus. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Deixa eu perguntar antes de orar. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? E fala, eu quero ter mais intimidade com esse Deus. Eu quero ter mais, eu quero aproximar mais dele. Porque eu preciso vencer. Eu não posso perder para o inimigo.
A tua alma vale muito para Deus, custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário. E você não pode perder para o inimigo. E quem vai te dar a vitória é o Senhor. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Dê um sinal, não vou insistir por causa das horas, mas dê um sinal com as mãos, nós vamos orar por você. Um sinal de aceitação, abre o teu coração e levante a mão. Eu falei, eu aceito, eu quero servir a Deus. A partir de hoje, eu aceito a Cristo. Tem alguém? Tem alguém nessa noite? Se não tem, que Deus abençoe a tua vida. Mas coloque a mão em cima do teu coração, levanta um pouquinho o fundo, irmão. Não vou pedir ninguém para cantar por causa das horas, né? Coloque a mão, feche teus olhos agora, em nome de Jesus. Feche teus olhos. E hoje tu vai entregar na mão de Deus a tua causa. Quando Deus falou na boca de Jaziel, é eu que vou pelejar, Deus tinha tomado a causa. Deus tomou a causa. Deus está tomando a causa de pessoas aqui nessa noite também, em nome de Jesus. Deus está tomando causa de pessoas aqui. Oh glória, começa a orar, igreja, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Pai, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. A palavra do Senhor, meu Pai, tem poder. Ó Deus, visita agora essa pessoa. Toma a causa dessa pessoa nas tuas mãos. E a partir de hoje, que o Senhor venha pelejar em favor dela. Eu não sei se é na área da saúde. Eu não sei qual área que é, se é financeira. Eu não sei, meu Pai, qual área da vida. Mas o Senhor conhece, Pai. Em nome de Jesus, toma a causa. Pleiteia a causa dessa pessoa. Vem entrando, Pai, com providência, dando vitória. Em nome de Jesus Cristo. Vem repreendendo agora, Pai, toda a artimanha do diabo. Aquilo que o inimigo tem projetado. Satanás tem investido pesado contra as famílias, mas nessa noite o Senhor, meu Pai, é aquele que entra com providência. O inimigo vai ter que recuar, vai cair por terra, e o nome do Senhor vai ser glorificado, em nome de Jesus de Nazaré. Levante a mão direita assim, em nome de Jesus, e diga assim: eu tomo posse da minha vitória, em nome de Jesus. Pode assentar glorificando o nome do Senhor, em nome de Jesus, está abençoado. Eu já agradeço e volta aqui o microfone do nosso pastor, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Ouvimos aí a palavra do Senhor, Deus falou aos nossos corações.